E aí, mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu trouxe uma lista só com um livro bom, que provavelmente você ainda não conhece. Eu trouxe aqui livros que são incríveis, mas que não são tão falados, eles não têm o reconhecimento que merecem, eles mereciam muito mais hype. Tem muito livro bom por aí, escondido, né, porque não é tão falado, não fica conhecido. E enquanto tem livro que não é tão bom assim, mas tem uma fama meio desproporcional, né? Por isso é sempre bom a gente dar uma fugida da nossa zona de conforto, né? Se aventurar em livros que não são tão falados, que às vezes não se encaixam tanto com o gênero que a gente mais gosta, porque às vezes a gente descobre livros muito bons por aí. Eu tentei trazer aqui só uns livros que são um pouco mais desconhecidos mesmo, que eu não vejo muita gente falar sobre, porque também não adianta eu indicar algum que, apesar de merecer mais reconhecimento, ele já é bem conhecido. Eu quero realmente dar destaque a livros que não são tão falados, pelo menos eu enxergo eles como não tão conhecidos assim, sabe? Não é um livro que se você falar, a pessoa vai já saber de cara qual que é, e eles não têm tantas leituras assim nas plataformas tipo Scooby. Vou estar indicando livros aqui de gêneros diferentes, né? Vai ter não ficção, fantasia, terror, ficção literária. E eu peço para que vocês também deixem aqui nos comentários a sua recomendação de um livro que merecia muito mais reconhecimento do que ele tem. Um livro que você sente que mais pessoas precisam ler. Antes de eu começar minha listinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, que assim você ajuda muito no crescimento do canal. Não esquece também de me acompanhar nas outras redes sociais, o TikTok, Instagram, o Scooby, o link para todas elas vai estar aqui na descrição, que assim é um jeito da gente ficar mais próximo. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, um livro, um lápis ou um liquidificador, qualquer coisa, compra por favor usando o meu link também, ele tá sempre aqui na descrição, e comprando através desse link você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E claro, né, vou convidar vocês a participar do clube de membros do canal, apoiando no Catarse. Você participa do nosso grupo de leituras no Telegram, onde a gente conversa sobre várias coisas, faz leituras coletivas, tem sorteios. O link para saber mais vai estar na descrição e também vai estar passando aqui na tela. Gente, eu não podia deixar de começar falando dele, entendeu? Esse eu acho que é um dos livros mais injustiçados. Ele merecia ter tanto mais sucesso, tão mais reconhecimento, ser falado assim. De quem gosta de livro de romance clássico, já leu Úrsula, da Maria Firmina dos Reis? Precisa ler Úrsula. Esse livro ele é incrível. Por que eu acho que ele precisa de mais reconhecimento, né? Primeiro que começa que ele é uma história de romance trágica, com personagens muito bem construídos. É um vai e vem, assim, a gente fica super imerso na história, torcendo pelos personagens. Também fica triste quando acontecem coisas tristes com eles. É uma história realmente que aperta o nosso coração, é muito bem escrita, sabe? É até poética, é linda. E, gente, esse é o primeiro livro escrito por uma mulher aqui no Brasil. Primeiro livro de autora mulher. E ela ainda era uma mulher negra, nordestina, precursora do abolicionismo. Vocês têm noção do peso desse livro, sabe? Ele é incrível, é uma das melhores coisas que eu já li. Precisa muito ser mais falado. Cara, é um livro que flopou total. Quando eu li, eu até achei que fosse virar um famosinho assim, mas não, ninguém nem sabe dele. Às vezes ele até entra em promoção na Amazon, fica R$10 e as pessoas ficam, gente, que livro é esse? E assim, eu adoro ele é muito legal, é os prós e os contras de Nunca Esquecer. Ele é narrado por duas pessoas, né? Uma é uma garotinha de 10 anos que ela tem uma condição que ela não esquece de nada. Ela tem uma super memória, então, tipo, se você falar, dia 2 de fevereiro de 2010, ela vai falar, a gente foi no mercado, meio dia e meia, eu tava com meu vestido florido rosa, ela lembra mínimos detalhes, assim, tudo fica muito nítido gravado na cabeça dela. E por ela não se esquecer de nada, o maior medo dela é ser esquecida. É de que ela não faça diferença ali, de que ela não deixe uma marca e que as pessoas se esqueçam dela. Então ela quer gravar uma música, quer fazer uma música para que ela deixe a sua marca no mundo e as pessoas se recordem dela no futuro. E ao mesmo tempo a gente também acompanha um cara que ele é amigo dos pais dessa menina, né? E recentemente o marido dele morreu. Então, assim, ele tá passando por um processo de luto super pesado, ele tá muito triste. E ele tá tentando, assim, lembrar de mais momentos do marido dele, só que ele sente como se ele estivesse se esquecendo de algumas lembranças, de algumas coisas, da voz do marido dele. E então, ele e essa menina, eles fazem uma parceria. Ele vai ajudar ela a compor a música e ela vai contar pra ele todas as lembranças que ela tem com esse cara que era marido, né, que morreu. E, gente, o livro é muito legal, ele é muito bonitinho, sabe? É muito tocante. E ele tem personagens legais, ele tem essa história super diferente. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que não se esquecia de nada. Eu achei bem raro. Eu acho que vale muito a pena a leitura e até é estranho que pouquíssimas pessoas falam dele. O Anel do Lowen's Code. Ele é um livro de mistério, assim, sabe, mais antigo, que pega uma vibe meio Edgar Allan Poe. Ele tem um estilo de narrativa meio contos de fadas, que é super sobrenatural, porque tem um anel amaldiçoado. Um cara, ele morreu e falou pra enterrar ele com o anel. Só que acontece que em algum momento esse anel é roubado e as pessoas que estão na posse desse anel
passam por uma terrível maldição, sabe? Elas têm a sua ruína. A maioria das personagens aqui do livro são mulheres, tem uma narrativa muito boa, assim, e ele dá essa grande mistura de mistério, suspense, assombração, com esse clima fantástico e essa narrativa estilo conto de fadas, como se alguém estivesse contando uma história de terror pra gente. E ele não é um livro tão conhecido, é um livro sueco, só que assim, a autora desse livro, a mulher que escreveu esse livro, é a primeira mulher a ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. Acho que em 1920, mais ou menos, assim, demorou horrores pra alguma mulher ganhar esse prêmio, e pouco se fala dessa querida. Gente, o livro que sofre muito com isso são alguns livros de autores nacionais. É sempre muito difícil o autor nacional conseguir ter uma grande visibilidade, né? E assim, tem autores nacionais que escrevem ficção literária com uma escrita tão bonita que eu adoro, tipo meio vibes Carla Madeira ou Aline Bey. Uma delas é a Mariana Salomão Carrara, eu gosto muito dos livros que ela escreveu. O que eu mais gosto dela é Se Deus Me Chamar Não Vou. A protagonista, ela tem 11 anos e ela escreve esse livro como uma espécie de diário, assim, mas como um treino, porque ela quer ser escritora. Ela vai relatando a vida dela, o que acontece na escola, ela sofre bastante bullying, a família, né, por que a família tá passando, chega uma pessoa nova ali, e ao mesmo tempo ela se sente muito solitária. Ela vai fazendo reflexões que soam puras e ingênuas, porque são do ponto de vista de uma criança, mas ao mesmo tempo elas são tão verdadeiras, sabe? Ela tem uma percepção do mundo tão perspicaz, tão real, e é meio sem filtro, assim, o que ela fala. Sério, esse livro, ele é muito bonito. É uma história que também toca muito no nosso coração, e a escrita da Mariana é poética, é, assim, muito única. Os outros que ela escreveu também são muito bons, e tem uns títulos também muito legais, né? Tem o Não Fossem as Sílabas do Sábado, que é sobre luto, tem um outro que é... como que é? É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, que é sobre envelhecimento. E uma outra autora também, assim, que é da vibe de ficção literária e com uma pegada mais LGBT, é a Natália Borges Polesso. O que eu li dela foi Controle. A escrita dela, nossa, me encantou demais. Eu quero muito ler outras obras dela. Esse livro, ele é meio que uma espécie de romance de formação, né? A gente acompanha a protagonista desde que ela era criança. Quando ela era criança, ela era muito sapeca. Ela aprontava de tudo até que ela caiu de bicicleta e desenvolveu epilepsia. E desde então a vida dela mudou drasticamente, que ela era uma pessoa super ativa, que era muito bagunceira, só que do nada ela começou a ter medo de tudo, medo de viver, medo de sair de casa, medo de acontecer alguma coisa. Ela se isolou muito, ficou presa ali e ela sentia que ela não vivia, que ela era uma personagem secundária da própria vida. Esse livro também é muito bonito, sabe? Cheio de reflexões e a gente sente a vontade de viver que a protagonista sente nesse livro, sabe? Esse ímpeto de fazer alguma coisa, de aproveitar a vida, sei lá, da vontade de fazer uma loucura, sabe? Cometer um ato no impulso, porque a gente sente, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô vivendo de verdade? Porque a protagonista do livro, no caso, não está. Ela não tá aproveitando a própria vida, até que ela fala, não, é isso, deu, vou ter que cometer uma loucura. E é isso que ela faz, entendeu? E é só depois desse ato impulsivo, totalmente maluco, que ela nem pensou nas consequências, que ela começa a viver de verdade. Porque antes ela tava só deixando a vida passar. Gente, eu vou fazer uma breve pausa nas indicações pra falar de uma coisa que eu vi no TikTok esses dias. Tava vendo um vídeo e aí um comentário desse vídeo era tipo assim, nossa, que bom, até que enfim que alguém falou de A Menina que Roubava Livros e de O Diário de Anne Frank. Eu amo tanto esses livros, mas ninguém conhece. Toda vez que eu falo, ninguém sabe que livro é. Ô, gente, ninguém conhece. Esses livros são desconhecidos. Ó, meu olho até piscando. Quase ninguém conhece isso, estava lá no comentário. Tá vendo? É por isso que eu tô fazendo esse tipo de vídeo. Esses são os livros que eu acho que quase ninguém conhece. Agora, A Menina que Roubava Livros, Diário de Anne Frank, quase ninguém conhece. Prosseguindo, o próximo, gente, é um livro infanto-juvenil. Ele é muito fofo, ele é muito legal. Eu não sei porque mais pessoas não leem ele, sabe? Sabe quando a gente lê um livro infantil que ele é tão gostosinho de ler, que vira um livro conforto? Tipo, Peter Pan é para algumas pessoas, ou Alice. Ele devia ser tão famoso quanto esses. E é do mesmo autor de O Mágico de Oz, que é A Vida e Aventuras do Papai Noel. É uma história natalina em que o autor, ele imaginou as coisas da vida do Papai Noel, entendeu? Tipo assim, cada capítulo é meio que uma historinha explicando um conceito do Natal. Tipo, por que que no Natal tem meias? Por que que no Natal tem árvores? Por que que no Natal tem presentes? De onde surgiu o Papai Noel, né? De onde surgiu a ideia de dar presente para as crianças? E assim, é muito divertido, é muito criativo. E é cheio de reflexões e algumas críticas também, porque ele também fala sobre preservar a natureza, sobre até capitalismo. O Papai Noel, ele se pergunta se ele deve presentear crianças ricas ou só as pobres. Gente, sério, é muito gostosinho de ler, é tão rápido, é uma leitura que voa, é muito confortável, é muito engraçadinho e é muito bem pensado. Nossa, um também que é muito bom. Ele tem uma escrita impecável, assim, honra. É um livro que ele se passa na Índia, né? A protagonista, ela é tipo uma repórter. E aí ela mora nos Estados Unidos, mas ela é indiana. E aí ela vai ter que voltar pra Índia pra cobrir uma reportagem de uma mulher que ela foi atacada pelos próprios irmãos. Ela é uma mulher hindu e ela ia se casar com um muçulmano.
E aí os irmãos acharam isso um absurdo e botaram fogo nela e no marido. E aí o marido morreu, ela ficou toda queimada. É um caso terrível, assim. E o livro ele vai mostrar pra gente essa pluralidade cultural que a gente tem na Índia e todos os conflitos sociais e econômicos, né? Os vestígios que ainda tem lá por conta da divisão de castas, que muitas pessoas ainda têm esse preconceito velado. Ele aborda muitas coisas e é uma leitura tão interessante, sabe? Que deixa a gente tão imerso na história. A escrita é muito boa. A história também é muito bem feita. Vai ter críticas, vai ter reflexões e vai ter até romance no livro, tem de tudo um pouco. O sentimento das personagens também muito bem explorado, que a gente vê como é difícil para elas tentar se manter ao mesmo tempo fiel à cultura, à religião e a esses ensinamentos, mas ao mesmo tempo manter fiéis a si mesmas, a sua integridade física e moral. É um livro muito rico, tanto nas coisas que a gente aprende lendo ele, quanto na escrita dele. A autora fez um trabalho muito bom. Os outros livros dessa autora também falam que são incríveis e eu acho que eles precisam ser muito mais conhecidos. Um quadrinho que eu vou indicar aqui é O Monstro Debaixo da Minha Cama. Ele foi publicado de forma independente e ele ganhou o Prêmio Geek. Esse é um quadrinho com um tema que precisa ser mais falado mesmo, né? Que precisa ser mais debatido. O autor escreveu ele justamente com esse propósito. Aqui a gente tem uma garota que ela meio que se refugia no mundo fantástico dela ali, que ela criou. Ela meio que conversa com os brinquedos e ela vê todos os homens como monstros. Mas isso é por causa do que ela está sofrendo, né? Com os abusos do pai e a omissão da mãe dela. É uma realidade terrível e ela acaba se refugiando ali e a gente vê como isso afeta quem ela é, afeta o desempenho dela na escola e como todas as pessoas estão despreparadas para lidar com isso, né? Como esse assunto ser tabu, a educação sexual ser considerada tabu e não ser debatida nas escolas ou em outros órgãos públicos, assim, deixou as pessoas despreparadas para tratar desse assunto. Então a mãe dela não consegue fugir dali, nem a professora não entende e só julga o jeito que a menina é. Nossa, é uma história assim muito cruel, dá gastura de ler de verdade, mas ela é muito verdadeira, ela é muito bem feita, muito bem construída ali, ela tá muito realista, isso que é o pior. E o autor até comenta que a história que tá ali na HQ, ela é ficção, porque a realidade é pior. E é por isso que ela precisa ser mais lida, precisa ser mais difundida e a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Um de não ficção que eu amei quando eu li, eu achei bem a minha cara, é O Lado Sombrio dos Contos de Fadas. Ele vai falar justamente sobre o lado sombrio dos contos de fadas, sabe? A autora ela fez uma intensa pesquisa para trazer pra gente os contos de fadas em sua versão original, né? Porque a gente conhece a versão romantizada e bonitinha, embelezada da Disney, que tem um final feliz, não sei o quê, que tem um ensinamento, a moral da história. Mas na realidade esses contos são muito cruéis, muito sangrentos, assim, tem coisas absurdas de morte, de abuso, de serial killer, de tudo que tem pior. E aí a gente vai conhecer, a verdadeira história da Cinderela, a verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho. E a autora também vai contar pra gente por que essas lendas, esse folclore foi inventado, né? Qual que era o propósito de cada história, o que influenciou cada história, por que as pessoas acreditavam naquilo. A gente também vai entendendo muitas coisas dos contos de fada, das histórias atuais. Ela também explica um pouquinho sobre esse processo de embelezamento das histórias, né? De como era a vida do Disney, né? Do Walt Disney, que trouxe os contos de fadas nessas versões que a gente conhece. Tem muitas curiosidades, muitas coisas que a gente fica até chocado em saber. Muitas explicações que fazem muito sentido. Quando a gente lê, a gente fica, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? A escrita é fácil, sabe? É um texto que dá vontade de ler. A gente lê bastante e nem percebe. E é um assunto muito interessante. Pelo menos eu fiquei até um pouquinho obcecada com esse assunto quando eu li esse livro. Eu acho muito legal e queria ficar falando disso toda hora até. Todos, nenhum, simplesmente humano. Esse livro eu acho que ele já teve uma época que ele até foi um pouquinho famosinho quando ele foi publicado lá pra 2017. Só que assim, atualmente ninguém nem fala dele. E eu acho que ele tinha muito potencial pra ser um hypezinho do TikTok. Porque ele é um livro LGBT muito bom. Diferente de alguns outros que são hype no TikTok que não são bons. Esse é muito bom. Começa aqui uma das melhores coisas que a gente tem nesse livro, que eu inclusive nunca vi isso em outro livro, é que o autor em nenhum momento usa pronomes pra se referir à personagem principal. A personagem principal do livro é gênero fluido. Então o autor teve todo um cuidado de não usar nenhuma palavra que tivesse essa binariedade, sabe? Dela ou dele, alguma coisa assim. Em nenhum momento no livro inteiro. O livro inteiro é todo neutro, só que sem falar elo, entendeu? Só não se refere com nenhum gênero. E é simplesmente incrível. Eu não sei como o autor fez isso. Eu falando no vídeo não consigo fazer. E ele num livro inteiro de quase 400 páginas fez. E aliás, é 400 páginas que voa, porque a leitura é muito viciante. A gente fica preso na história. O personagem, ele se muda para uma escola nova. E ele tem todo esse receio, né, de o que as pessoas vão pensar. Porque como ela é gênero fluido, as pessoas não têm tanto conhecimento sobre isso. Sempre acabam achando ela estranha, né? Ela tenta se vestir de um jeito meio agênero, assim, sabe? E aí a gente tá numa escola com adolescentes que vão praticar
bullying, a gente vai acompanhar a vida de um adolescente também, né? Tipo, nos romances, nas festas, nas coisas que gosta. E a protagonista, ela escreve um blog pra tentar pôr pra fora todos os sentimentos dela, já que ela não consegue se abrir nem com os pais, porque eles são meio conservadores ali, e nem com os amigos, porque ela tem receios. E assim, as coisas que tem nesse blog, sabe? Os textos, eles são tão bonitos, são tão profundos. Eu até chorei em alguns momentos, porque tem partes muito pesadas. Mas sério, é muito bom, virou favorito. E eu acho que se mais pessoas lessem, viraria favorito de mais pessoas, porque é bom demais. Por fim, eu vou falar de um aqui, que é um querido pra mim, sabe? É um xodó, eu adoro ele. Eu, aliás, adoro tudo que esse autor escreve. O Galinheiro, do Maurício Lopes, gente. É um livro de terror engraçadíssimo, cheio de, assim, pitadas de humor, alívio cômico, divertido. A dinâmica que a história é contada é muito legal. E ele é sobre o quê, gente? É meio que uma família que tem, assim, seus costumes próprios. Uma família com as suas particularidades ali, né? E eles vão acabar envolvidos em um mistério. Eles vão investigar uma coisa de um serial killer, porque uma filha tá desaparecida. Eles vão cavucando, gente, e cada coisa que a gente vai descobrindo é terrível, sério, até onde esse livro vai. Eu jamais imaginaria aquilo, é assustador e ao mesmo tempo é criativo. Cara, é uma história que a gente vai rir, a gente vai refletir, porque tem sim seus momentos de pensar sobre a morte, pensar sobre a vida. A gente vai se assustar e se passa no sertão. Tem todo esse aspecto, assim, de coisas muito brasileiras, muito próprias nossas. É uma história muito completinha, muito rápida de ler também, porque tem pouquíssimas páginas e a escrita fluida, prende, é viciante, assim. E eu vejo ela como, assim, o início de uma casa mal assombrada, sabe? É a história por trás de uma casa mal assombrada. E é isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações, que vocês deem uma chance para esses livros. Sério, eles valem muito a pena, eles são muito bons. Se você já os conhecia, se você já os tinha lido, comenta aqui o que você acha. Se você também acha bom, se você também indica. Ou também, né, indica outros livros que você acha que mereçam mais reconhecimento. E até o próximo vídeo.